De volta já aqui com Bem Assim, olha só pessoal, dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, em janeiro deste ano, revelam que o número de matrículas da educação especial chegou a 1,3 milhão em 2021. Isso corresponde a um aumento de mais de 26%, quase 27% em relação a 2017. A maior quantidade está no ensino fundamental, que concentra mais de 68%, quase 69%, tá? Nesse contexto, aí quando a gente fala de educação especial, você sabia que crianças com autismo, elas são capazes de criar projetos muito legais? Pois é, viu? Inclusive projetos que envolvem animação. Quem vai falar muito mais para a gente sobre essa iniciativa agora é o Gilberto Barroso por Skype, ele que é presidente do programa de Criança para Criança. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente, Gilberto. Obrigada pela presença. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Muito bom. Vamos começar falando sobre o trabalho do Criança para Criança, para a gente começar a entender, só para a gente se familiarizar, quem ainda não conhece. Legal. Bom, o programa de Criança para Criança ele foi criado com duas vertentes, né? Uma focada na educação e outra na saúde. Na educação, qual foi o nosso grande ganho nessa história toda? Se a gente pensar que a educação, ela remonta, os modelos da educação remontam à Revolução Industrial, né? Naquela época se democratizou a educação porque as pessoas precisavam de pessoas que soubessem ler os manuais para poder trabalhar nas fábricas, na época da Revolução Industrial. De lá para cá, obviamente muita coisa mudou, muitas tecnologias foram adquiridas e tudo mais, mas no que tange a educação em si, tiveram mudanças, mas não foram mudanças tão concretas como em outras áreas da vida, né? A educação naquela época, ela estava sendo formulada, era mais para as pessoas aprenderem a ler literalmente e obedecer, né? E servir e conseguir trabalhar nas fábricas. Não foi uma educação pensada para transformar as pessoas em seres pensantes, onde fossem discutir mais para frente qualquer outros conceitos, né? Obviamente isso mudou, mas não mudou tanto. O que a gente fez, na verdade, de Criança para Criança, foi uma mudança muito radical. A gente colocou a criança como protagonismo do seu próprio aprendizado e o professor, ele deixou de ser aquele cara que detém o conhecimento e passa para as crianças passivamente, né? A criança recebe o conteúdo passivamente e passa a ter um novo papel, ele passa a ser um provocador, um mentor. É ele, na verdade, que vai conduzir as crianças por uma estrada do conhecimento, através de provocações, de perguntas, onde elas constroem o seu conhecimento, até chegar no local desejado, onde é o conhecimento em si da matéria, né? Como o professor conhece qual é a matéria que tem que ser dada, ele vai estimulando, instigando, né? Provocando as crianças para que elas criem o seu próprio repertório. Como que isso acontece dentro da sala de aula? Imagine numa aula de história, né? O professor chega lá, numa aula convencional, né? O professor chega na aula e pede para os alunos abrirem o livro na página X, que o tema é Descobrimento do Brasil. E lá já vai ter toda a história do descobrimento do Brasil, já vai ter a fotinho do Pedro Álvares Cabral, das caravelas e tudo mais. Então a criança, ela já começa aprendendo uma verdade que foi dita para ela. Então ela recebe aquela informação e o que ela tem que fazer a partir dela? Ela tem que decorar aquele conteúdo, porque não foi ela que criou, então ela tem que introjetar aquele conteúdo dentro do seu pensamento, né? Ela tem que reter uma parte que ela conseguir sobre o conteúdo. Na nossa maneira, a nossa metodologia é um pouco diferente. Então, os alunos chegam na sala de aula e o professor começa perguntando para os alunos o que eles sabem sobre o descobrimento do Brasil. E a partir desse momento podem começar a surgir algumas pistas, né? E aí ele vai começando a fazer as perguntas e elas vão criando a história do descobrimento do Brasil. Então Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal, ele veio de avião? Não tinha avião naquela época, tinha barco, como é que eram os barcos? Avião a motor? Não tinha motor, era vela. Como é que eram os barcos? Então você tem toda uma investigação, uma provocação para que as crianças corram atrás desse conteúdo e consigam desenvolver uma história junto com o professor que fala sobre o descobrimento do Brasil. O segundo passo, a partir daí, as crianças, os alunos, junto com os professores, eles vão decupar aquela história e vão ver quais imagens que contemplam aquela história, né? Então, você percebe que é um caminho inverso do livro. Eles criam a história, depois eles criam as imagens que compõem aquela história e depois eles vão narrar a história que eles mesmos criaram e criaram os desenhos. Então, você percebe que o processo de criação da história é um processo complexo, onde ele aprende a discutir, aprende a ouvir o colega, são outras até ferramentas que ele usa que não só do conhecimento.
Depois, quando ele faz os desenhos, ele remonta na cabeça deles aquela história novamente, né? E vai linkando, enquanto ele faz o desenho, com a história que eles mesmos criaram. E quando eles fazem a narração, eles juntam a história com os desenhos, aquilo vai passando novamente na cabeça do aluno. Então, essa é uma maneira de reter o conhecimento muito maior do que na maneira convencional. A gente tem um estudo aí do William Glasser, que é um psiquiatra americano que passou a vida estudando quais são as melhores maneiras de se aprender e de se ensinar, né? E ficou claro que a maneira como a gente ensina hoje na sala de aula, não digo todos os lugares, tá? Existem, obviamente, tanto no público como no privado, tanto municípios como estados ou como escolas privadas que têm uma outra metodologia, mas a grande base é dessa que eu estou falando, né? Então, segundo o William Glasser, na maneira convencional na sala de aula, quando o aluno recebe o texto, quando alguém lê para ele, ou quando ele lê o texto, ele vai conseguindo reter 10%, 15%, até 25%, 30% daquele conteúdo que ele foi exposto. Ao passo que quando ele cria o conteúdo, cria os desenhos e faz a sua própria narrativa, essa retenção já passa para 85% porque foi criado por elas, já sai do DNA das crianças. Então, eles não têm que decorar, já faz parte do repertório deles, né? Sim. Então, essa é a grande sacada que a gente teve para a educação e funciona da mesma maneira na área da saúde, né? A gente trabalha com crianças, por exemplo, com câncer, ou crianças que têm aí uma limitação que não estão nas escolas para poder dar voz às crianças, né? Então, esse é o grande trabalho que a gente fez. Isso se encaixa literalmente com o autismo, né? Que acho que é o tema dessa nossa conversa. Pois é, exatamente. Era isso que eu queria que a gente falasse agora nesse ponto, que é como surgiu a ideia, né, a iniciativa de trazer também para o programa as crianças especiais, né? Vamos falar um pouquinho talvez sobre isso. Na verdade, a gente teve dois caminhos para isso, né? O primeiro caminho foi quando a gente começou a trabalhar nas escolas, né? A gente percebeu que o que a gente estava fazendo era uma coisa tão bacana que a gente resolveu mostrar ou dar oportunidade para crianças que não estavam nas escolas, principalmente no começo foram nas escolas particulares, né? De poder participar desse programa. Então, a gente acabou optando por buscar crianças que não estavam dentro da sala de aula, então a gente foi aí para o GRAAC, para outros hospitais que cuidam das crianças também. E teve um outro aspecto que foi mães que nos procuraram, porque os filhos tiveram contato com essa plataforma, mas eles não tinham acesso porque não estavam matriculados nas escolas que contêm esse programa, né? E a gente ficou sensibilizado com uma mãe especificamente, que ela tem os dois filhos com autismo, um severo e um mediano, né? E a gente se sensibilizou e falou, olha, apesar de seus filhos não estudarem em escolas que já têm o programa, a gente vai abrir uma exceção para que eles possam participar. E foi uma grata surpresa, porque, como eu falei desde o começo, o de criança para criança deu voz às crianças, né? Você imaginar que tudo que foi criado no universo infantil até hoje foi criado por adultos, né? Você dar voz às crianças é uma revolução. E existe, especificamente no caso do autismo, um fator relevante. Por exemplo, muita gente quer saber por que as crianças reagem a certos estímulos e como elas reagem a esses estímulos. Porém, aquela ponte de comunicação, às vezes, do adulto com a criança, ela não existe ou ela não é completa. Então, existe um lapso de informação, né? Eu sei que meu filho reage a certos estímulos, mas eu não sei como isso acontece, qual é o processo disso e por que isso acontece. E essa criança, ela escreveu, ela fez a história, ela fez os desenhos e a locução. E a história se chama Emoções no Autismo. Foi uma grata surpresa quando a gente recebeu o material, porque ele literalmente, ele contando como e por que ele reage a certos estímulos. Então, ele fala, quando eu tenho medo, eu bato no meu irmão, eu vejo que as pessoas, elas têm certeza de tudo e eu não tenho certeza de nada. E agora eu começo a entender que até os adultos, eles não têm certeza de tudo que acontece, que as pessoas também podem machucar as outras. Então, na verdade um relato de uma criança mostrando para o mundo por que ela reage, como ela reage a esses estímulos. Então, a gente percebe que esse passo de dar voz às crianças, ele traz resultados inimagináveis, né? Porque quando a gente cria as coisas, mesmo pensando como criança, a gente já tem na nossa formação uma carga de vários elementos que vão sendo imputados na nossa personalidade, né? E as crianças não, né? Elas são puras, elas são simples, têm um olhar muito mais direto para as coisas. Fora isso,
a gente entra no lado do repertório, né? Às vezes você pergunta para uma criança algo que não é complexo para o adulto, mas é muito complexo para ela poder responder. E quando a gente dá para ela a possibilidade dela falar da maneira como ela se sente mais confortável ou dentro do repertório que ela tem, nossa, saem coisas assim maravilhosas. Então essa é a experiência que a gente tem nesse sentido, e todas elas, tanto com crianças com síndrome de Down, com qualquer tipo de especialidade que qualquer criança passe a ter. O importante é dar voz a essas crianças e acolhê-las como se elas fizessem parte do cotidiano normal, né? Sem ter nenhuma distinção. Sim. Isso é outro grande problema que a gente acaba diminuindo dentro das escolas, como o bullying, por exemplo. Verdade. Que iniciativa legal, né, pessoal? Eu fico muito feliz de trazer aqui essas iniciativas e falar um pouquinho mais sobre elas, principalmente com vocês, porque a gente vê o que é inclusão na prática. Inclusão na prática é isso que o Gilberto está trazendo aqui pra gente. Tá, acho que agora muita gente deve estar se perguntando, certo, é ótimo, mas assim, como é que eu posso participar? Eu posso participar? Fala pra gente, Gilberto, como é que poderia ser feito aí? O nosso plano é que um dia qualquer pessoa possa participar. A gente está em fases, né, são várias fases de evolução do próprio negócio, né? A gente começou com um canal aberto, onde qualquer criança podia participar. A gente fechou, direcionou especificamente para instituições, escolas, né, públicas e privadas. E acho que assim, o futuro próximo é a gente voltar com essa plataforma aberta. Por enquanto, as pessoas que têm acesso para trabalhar com esse conteúdo são em escolas públicas e privadas, né? A gente tem uma relação no site lá das escolas que tem esse programa, mas qualquer escola está convidada a entrar em contato com a gente. A gente também faz um trabalho de entrar em contato com as escolas para poder colocar esse programa para o maior número de pessoas possível. Agora, se vocês quiserem assistir o conteúdo que foi gerado nas escolas, isso está aberto para todo mundo, qualquer pessoa pode acessar, tanto no nosso canal no YouTube, quanto no Instagram, como no Facebook, como nos canais de TV fechada, por exemplo, como o canal Zumu, tem uma parte da programação, a NetNow, né? Então são outros meios de distribuição, mas tem um que é especificamente muito claro, né? Você encontra todos os conteúdos lá, que a gente fez uma plataforma que se chama EncicloKids, enciclokids.com.br. Lá você encontra indexado por ano letivo, por matéria, por conteúdo, por personagem, todas as animações que foram feitas, né? Só lembrando que o papel dessa animação, dentro do contexto dessa metodologia, quando a criança faz a história, os desenhos e a evolução, isso tudo é encaminhado de criança para criança e a gente devolve para a instituição um desenho animado que, na verdade, é o percurso pedagógico que aquelas crianças passaram, né, retratados numa animação. Então, e é uma coisa importante, porque tudo que foi criado até hoje dentro das escolas, na sala do professor e alunos, ficava para o professor e alunos, né? Sim. Eles tinham que reter aquele conteúdo. Agora, você imagina que tudo que você faz dentro da sala de aula, você consegue produzir um conteúdo educativo que outras crianças da mesma faixa etária, daquelas que criaram o conteúdo, vão poder entender esse conteúdo perfeitamente. Então, você faz um filme sobre tabela periódica ou uma operação básica de matemática e qualquer criança da mesma faixa etária vai assistir, vai entender, porque foi produzido, criado por crianças da mesma faixa etária. Então, é um ganha-ganha tremendo. Muito bem, olha só que legal. Quer deixar algum contato a mais? Por favor, fique à vontade, o site, o Instagram de vocês aí, para quem gostou aqui, né, dessa iniciativa e quiser conferir esse material, quiser assistir mais, ou até mesmo ver nas plataformas, possa aí conferir. Como é que pode fazer, hein, Gilberto? Então, o nosso site, ele é DCPC, que é as iniciais de criança para criança, né? dcpc.com.br, ou de criança para criança.com.br, né? A EncicloKids, como eu falei, enciclokids.com.br, aí nos nossos canais de criança para criança no YouTube, no Instagram, né? no Facebook. Esse material, que a gente quer, na verdade, é produzir o máximo possível que a gente puder desse conteúdo para distribuir para o maior número de pessoas que tenham acesso e possam, de uma certa forma, se educar ou pelo menos ter acesso a um conteúdo hoje em dia que seja positivo, que seja educativo, porque o que a gente vê, né, eu fico muito triste quando eu vejo meu filho pequeno aqui, quando ele assiste o YouTube, a geração de conteúdo que essa geração, né, de crianças, né, de adolescentes tem de gerar conteúdo, mas quando acabam os assuntos, você fica
trabalhando em cima do nada, né? E essa geração do nada me assusta bastante. São crianças aprendendo a fazer nada com pessoas que não fazem nada, né? Então, o momento em que a gente consegue produzir dentro das escolas conteúdo educativo, eu acho que isso é um salto qualitativo tremendo que a gente está dando. Com certeza. Então é isso. Quem quiser mais informações, acessa aí, né, as redes sociais e o site do De Criança para Criança, DCPC. É isso? De Criança para Criança. As iniciais, isso mesmo. Gilberto, muito obrigada mais uma vez, tá, pela sua participação aqui com a gente. Adorei, sério, de verdade, sempre muito bom. Obrigada mesmo, viu? Beijo. Eu que agradeço, um abraço. Abraço, tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau. Muito bom, né, pessoal, trazer e conhecer essas iniciativas. Espero que vocês aí também tenham gostado. Corra lá, tá, para conferir, enfim, todos os canais de Criança para Criança. Agora para um rápido intervalo comercial, porque no próximo bloco, para a gente fechar o nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre a campanha Abril Verde. Sabe o que ela está abordando? Não tem problema não, daqui a pouco a gente descobre. Sai daí.